Pesquisando a história da FEB, encontrei uma frase escrita por um pracinha numa carta para a mãe. Uma frase simples, de um homem de 24 anos no fronte de guerra na Itália, que tinha passado meses sem receber nenhuma notícia de casa. E quando finalmente chegaram as primeiras cartas, ele escreveu: "Amanhã atacaremos. E agora morrerei contente porque tive notícias da minha família pela primeira vez. Amanhã atacaremos. E agora morrerei contente." Ele sabia que podia não voltar do ataque do dia seguinte. E o que o fez sentir paz antes disso foi ter recebido uma carta da mãe e uma da namorada. Só isso. Essa frase ficou na minha cabeça por dias. E quando fui mais fundo nessa história, descobri que ela é só uma num universo de mais de 1 milhão de cartas que os pracinhas mandaram para casa. Mais de 1 milhão. E todas elas, do começo ao fim, foram abertas e lidas pelo governo antes de chegar às famílias. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, inscreve no canal agora. Porque essa é só a primeira história de muitas que o Brasil guardou no esquecimento. Quando um pracinha chegava na Itália, uma das primeiras coisas que queria fazer era escrever para casa. Para a mãe, para a namorada, para a família. Dizer que estava vivo, que tinha chegado, que estava bem, mesmo que não estivesse. Mas existia uma regra. O governo Vargas tinha criado o serviço postal da FEB com uma função que ia além de entregar cartas. Cada correspondência era aberta, lida, analisada. Qualquer menção à posição das tropas era cortada. Qualquer crítica ao governo era cortada. Qualquer coisa considerada prejudicial à imagem oficial da guerra era cortada. As famílias recebiam cartas com buracos, trechos cortados à tesoura, espaços em branco onde tinha sido alguma coisa. Um pracinha que prometeu não escrever sobre a guerra foi liberado da censura por um tenente. Outro que escreveu algo que não devia recebeu de volta uma carta com uma linha inteira apagada. 1.344.000 cartas foram enviadas pelos pracinhas durante a campanha. 75 mil telegramas. Tudo aberto. Tudo lido. Tudo filtrado. E mesmo assim, o que sobrou é devastador. Pensa no que é estar num foxhole gelado na Itália. Neve até o joelho. Temperatura de 20 graus negativos. Tiros e bombas do outro lado da montanha. E a única coisa que conecta você ao mundo que existia antes disso é um pedaço de papel com a letra da sua mãe. Os pracinhas descreveram as cartas de formas que a gente entende imediatamente. Ninguém avalia como estou contente. Essa foi a frase do Valdemar quando finalmente recebeu resposta da mãe e da namorada depois de meses escrevendo sem resposta. Meses. Ele tinha escrito 18 cartas sem receber uma única resposta. Já escrevi 18 cartas e não sei o que é uma resposta. Talvez pensem que já morri. Pensem que já morri. Um homem de 24 anos, num país estrangeiro, no meio de uma guerra, preocupado que a família em casa achasse que ele estava morto, porque não estava chegando resposta. Quando as cartas finalmente chegaram para Valdemar, ele escreveu sobre aquele momento com uma clareza que corta. Era setembro de 1944. A artilharia inimiga tinha atirado a noite toda sobre eles, e de manhã, no meio do café, o tenente chamou Valdemar e entregou 2 cartas da mãe e uma da namorada. Ele também recebeu uma fotografia da namorada. Ouça o que ele escreveu logo depois. Ninguém avalia como estou contente. Recebi uma fotografia da garota e as notícias de casa que são boas. Amanhã atacaremos. E agora morrerei contente porque tive notícias da minha família pela primeira vez. Amanhã atacaremos. Ele sabia que no dia seguinte ia entrar em combate. E o que precisava para sentir paz diante disso era saber que a mãe estava bem, que a namorada estava bem, que tinha um mundo esperando por ele do outro lado, que não tinha sumido sem deixar rastro. Essa frase é uma das mais humanas que já li sobre guerra. Não é sobre heroísmo, não é sobre vitória. É sobre um homem que estava com medo de morrer sem que as pessoas que amava soubessem onde ele estava. Quando fui lendo mais sobre as correspondências da FEB, o padrão que surgiu foi sempre o mesmo. Os pracinhas escreviam sobre o que sentiam, não sobre o que faziam, porque o que faziam era censurado. Então o que sobrou nas cartas que chegaram às famílias era a parte mais humana de tudo, a saudade. Tenho sonhado muito com minha família. Uma coisa com que ainda não me acostumei é comer só 2 vezes ao dia. O frio aqui é de um tipo que a gente não conhece no Brasil. Não é o frio de Curitiba. É outro tipo de frio. Cartas de homens que estavam com fome, com frio, com medo e que não podiam dizer nada disso com clareza porque o governo ia cortar. Então diziam nas entrelinhas, ou diziam de forma que a família entendesse sem que o censor entendesse.
Um pracinha combinou com a família antes de embarcar. Se a carta viesse com a saudação normal, estava bem. Se viesse com uma saudação diferente, era sinal de que as coisas estavam difíceis. Outro mandava referências a lugares e pessoas que só a família conhecia, de um jeito que o censor não conseguia decifrar o significado. A língua virava código. O amor virava criptografia. Tinha uma regra no serviço postal da FEB. Se o censor cortava algo, o buraco ficava visível. A família recebia a carta com um pedaço faltando, um buraco retangular no meio do papel. Onde tinha sido alguma coisa? Uma palavra? Uma frase? Um parágrafo inteiro? A família nunca ia saber. Ficava só o buraco. E as famílias aprenderam a ler os buracos também. Um buraco pequeno era uma palavra proibida. Um buraco grande era uma frase proibida. Muitos buracos numa mesma carta eram sinal de que o pracinha estava passando por algo que o governo não queria que ninguém soubesse. Imagine receber uma carta do filho na guerra com buracos no meio, sabendo que tinha coisa ali, que ele tinha escrito algo, que alguém achou que você não devia saber, e ficar olhando para aquele buraco tentando imaginar o que estava antes. Lembra do Valdemar? O que escreveu 18 cartas sem receber resposta. O que disse que morreria contente após receber as primeiras cartas da mãe. Antes de embarcar para o Brasil, Valdemar não contou para a mãe que ia para a guerra. Disse que estava sendo mandado para o norte do Brasil, para não assustar, para não fazer a mãe passar pelos meses de agonia de saber que o filho estava num campo de batalha do outro lado do mundo. Então a mãe escrevia cartas para o norte do Brasil. E as cartas demoravam para chegar. E quando chegavam para um filho que estava na Itália, num foxhole com metralhadora alemã. E não para o norte do Brasil. E Valdemar lia as cartas sabendo que cada palavra que a mãe escreveu foi escrita sem saber a verdade. Que a preocupação que a mãe sentia era menor do que deveria ser. Porque ela não sabia. Porque ele não tinha coragem de contar. Porque às vezes o amor se manifesta assim, mentindo para proteger. Se você tá aqui e essa história tá pesando, deixa o like agora. Porque essa memória merece sobreviver. Mas nem todas as cartas eram de mãe. Tinha as das namoradas, das noivas, das esposas, e nem todas eram de espera e esperança. Há um relato de um pracinha que recebeu uma carta da noiva. Uma carta que começava assim: Wilson, contrariando os desejos de mamãe, vou me casar. Com outro. O pracinha estava na Itália, com a vida em risco, e a noiva dele estava se casando com outro no Brasil. Tempos depois da guerra, ele voltou para casa. Ela o encontrou e disse: Estou viúva. E ele respondeu sem hesitar: E eu estou casado com uma mulher bonita e com 4 filhos. Não é história de vingança. É a vida acontecendo enquanto a guerra acontece. É o mundo que não para de girar só porque alguém foi embora para a guerra. E as famílias também escreviam, com a mesma angústia do outro lado. A mãe que não sabia se o filho estava vivo. A namorada que esperava carta que demorava semanas. O pai que lia no jornal sobre batalhas na Itália e tentava descobrir se o filho estava naquela região. Mais de 1 milhão de cartas. 75 mil telegramas. Toda essa correspondência cruzando o Atlântico nos 2 sentidos. Palavras de amor e saudade viajando numa direção. Palavras de amor e saudade viajando na outra. E no meio, um governo abrindo cada envelope. Lendo cada linha. Cortando o que achava que precisava cortar. Devolvendo o resto. Com buracos. Mas tem uma carta nessa história que ficou na minha cabeça mais do que qualquer outra. Não é do Valdemar. É de um pracinha que não tem nome registrado nas pesquisas que encontrei. Um pracinha anônimo que escreveu para a mãe antes de uma missão que sabia que era perigosa. A carta foi encontrada num arquivo. Tem poucos parágrafos. E o último parágrafo diz algo que resume tudo que é a experiência de um pracinha escrevendo para casa. Diz assim: Mãe, não sei se vou voltar dessa missão, mas se não voltar, quero que saiba que fui pensando na senhora. E que valeu a pena ir, porque eu sei que o Brasil vai se lembrar de nós. O Brasil vai se lembrar de nós. Ele acreditava nisso quando escreveu. E o Brasil não se lembrou. Não do jeito que ele merecia. Não do jeito que aquela carta merecia. Mais de 1 milhão de cartas. De homens que estavam com frio e com medo e com saudade. Que não podiam dizer o que queriam porque o governo lia tudo. Que inventavam formas de dizer a verdade sem que a verdade fosse cortada. Que escreviam 18 cartas sem resposta e ficavam se perguntando se a família achava que tinham morrido. Que sentiam paz antes de um ataque porque tinham recebido carta da mãe. Que morriam contentes por ter notícias de casa pela primeira vez. Essas cartas existiram. Muitas estão em arquivos, algumas em gavetas de famílias que nem sabem o valor do que guardam.
Algumas foram destruídas pelo tempo, mas o que estava nelas não some. Fica em quem lê, fica em quem entende o que é escrever para a mãe antes de entrar em combate. O que é receber uma foto da namorada e sentir que agora pode morrer, porque pelo menos sabe que tem alguém esperando. O que é abrir uma carta e encontrar um buraco onde tinha uma palavra que o governo achou que você não devia saber. Essa é a guerra que ninguém filmou. A guerra das cartas. A guerra da saudade. A guerra que acontecia em papel e tinta enquanto a outra acontecia em neve e bala. E que merecia ser lembrada tanto quanto qualquer batalha. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.